tiene la palabra André Argollo, que nos va a plantear la primera charla sobre arquitectura do café, de la academia a las redes sociales. Aunque comenté antes brevemente, André Argollo es profesor libre docente de la Universidad Estadual de Campinas, es doctor en arquitectura y urbanismo, máster en ingeniería agrícola, ingeniero civil, arquitecto y urbanista, y dirige desde hace tiempo el proyecto Arquitectura del Café, que hemos visto, ¿no?, una de sus expresiones concretas hace un momento. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos que me ouvem. Com respeito a los amigos de língua espanhola, permítanme hablar em português. Vou começar a hablar despacito para que possamos 10 ações, pessoas... nos fazer compreender. Bom, eu gostaria de, nesses minutos, né, que temos para a apresentação, fazer um breve apanhado de como evoluiu o projeto Arquitetura do Café. Nós estamos hoje vivenciando a sua quarta fase. É a quarta fase de um projeto que se iniciou na década de 90. A primeira fase do projeto dizia respeito à concepção e vamos dizer, ao momento em que eu, como pesquisador, me interessei e, por assim dizer, descobri o mundo da arquitetura rural. Eu ainda fazia meu primeiro mestrado, depois o doutorado, e me interessei, a minha formação, né, de engenharia e arquitetura me levou, sempre me levava sempre as preocupações com a arquitetura e a construção e o mundo nas cidades, né? Mas nesse período, década de 1990, eu fui praticamente envolvido e tomado por um interesse muito grande ao mundo rural. E comecei um estudo profundo, né, em nível de pós-graduação, sobre a arquitetura rural, inicialmente interessado nas técnicas construtivas de interesse, de aplicação local, como são, por exemplo, as técnicas de construção com terra crua, né, adobe, as taipas, né, ou solo-cimento, que é a mistura de cimento com terra crua, apiloado em diversas, né, em técnicas como a taipa de pilão com solo-cimento, ou, por exemplo, o uso de, como se faz muito bem na Colômbia, no Equador, também no Peru, o uso da guádua, né, do bambu, para a construção de uma belíssima arquitetura. E eu me interessei, então, por essas técnicas construtivas e pela arquitetura e pela construção, pelas construções rurais. E disso, nessa primeira fase, me fez um mote para pesquisa nos seguintes termos. Haveria em São Paulo, para quem não conhece, dentro do Brasil é um estado bastante desenvolvido, ele tem uma indústria muito forte, mas ele tem uma história muito ligada à agricultura, especialmente ao café, no século XIX, né, que gerou as bases, né, uma riqueza suficiente para, vamos dizer, alavancar a indústria e a própria economia do Estado e em boa parte do país, do final do século XIX e primeira metade do século XX, por assim dizer. Mas, então, a minha premissa, né, a pergunta que eu fazia na época é: haveria uma arquitetura rural criada para este fim, né, criada com a finalidade de subsidiar as atividades agrícolas que eram preponderantes na época? Haveria uma arquitetura rural? Minha primeira preocupação era se haveria uma arquitetura rural criada pelas fazendas pertencentes ao Estado de São Paulo, né? Ou seja, haveria uma arquitetura rural
criada pelo Estado, por organismos do Estado, né, institutos de pesquisa ou entidades estatais, voltadas para a dinâmica e a produção rural. Então, isso me fez viajar por todo o estado de São Paulo, foram mais de 5.000 quilômetros de idas e voltas, né, por praticamente todas as regiões agrícolas do estado de São Paulo, e eu visitei as fazendas pertencentes ao estado na ocasião, e cheguei à conclusão que, embora houvesse uma arquitetura significativa, em alguns aspectos bastante bem trabalhada, não havia uma intenção própria para a criação da chamada arquitetura rural, né, para o fim específico de subsidiar as atividades rurais, não pelo menos por parte do Estado. Então, eu já desenvolvi meu doutorado na época, eu passei a uma segunda pergunta. Bom, se não reconhecia uma arquitetura intencionalmente criada para esse fim, será que a razão, quer dizer, a principal indústria na época, né, do final do século XIX e até meados do século XX, o café foi praticamente movimentou a economia do Brasil e em boa parte de outros países também, né? O café chegou a ser uma commodity no final do século XIX, a commodity mais comercializada na Bolsa de Nova York, gerou muita riqueza. Então a pergunta é, será que o estado de São Paulo, um estado produtor de café, a gente consegue reconhecer uma arquitetura, né, própria do café, ou que surgiu, ou que respondia, ou que responde, né, respondeu às demandas da produção dessa indústria, né? Não falo apenas a produção agrícola do café, mas a produção, né, agroindustrial do café. E aí saí a campo e desenvolvi minha tese, ela acabou resultando num livro, o livro Arquitetura do Café, e esse trabalho, que iniciou-se na década de 90, ele entrou até 2004, quando o livro foi publicado. E em 2005 eu tive a satisfação de, com esse livro, receber o prêmio Jabuti, que é um prêmio importante, um prêmio literário importante que tem aqui no Brasil. Digamos que a partir de 2005 o projeto entraria numa segunda fase, que vai do final da pesquisa acadêmica, por assim dizer, e o início dos desdobramentos dessa pesquisa acadêmica. Então, nessa segunda fase, eu me ocupei bastante, muito tempo, em transformar o que era uma linguagem feita para o mundo acadêmico, numa linguagem mais aberta a um público geral e que não fosse hermética a uma disciplina, né, que fosse acessível a todos os campos do conhecimento, quer dizer, uma linguagem aberta, que foi justamente o que eu tenho como resultado disso, a própria, vamos dizer, disseminação tocou o telefone, a disseminação do vídeo, do livro, e o início no meio acadêmico de linhas de pesquisa, onde eu orientei, né, mestrado e doutorado, onde eu pude orientar, iniciando pesquisas que também se relacionassem ao café. Essa seria, então, a segunda fase do projeto. E ainda com forte, digamos, uma forte pegada, uma âncora muito, né, ainda ancorado muito fortemente no meio acadêmico. Bom, houve ainda uma terceira fase desse projeto em que eu acabei, o livro já tinha, a pesquisa já tinha atingido bastante seus objetivos no campo acadêmico, mas ainda houve uma expansão maior ainda, e isso me permitiu, foi quando conheci amigos, né, por exemplo, da Incuna, foi quando eu conheci o Miguel, e desde então a gente se tornou muito amigo, e outros, né, o Andrés
Satizalba, conheci Henry Ron num dos eventos da Incuna que houve, também ele vai estar com vocês agora na mesa 4, e o Sabaté em Barcelona, e outros amigos que, de uma maneira ou de outra, também pesquisavam, não o café, mas culturas e arquiteturas relacionadas à produção agrícola ou industrial, e isso, podemos dizer que expandiu um pouco mais, vamos dizer assim, o alcance e a própria, vamos dizer, os frutos do projeto Arquitetura do Café, uma vez que ele acabou se relacionando com colegas, que eu guardo até hoje essa amizade, com colegas que estudam História e Arquitetura do Açúcar, outros com preocupação, como eu falei, e o Miguel depois pode complementar muito bem isso, em determinados ramos da indústria, e o café tem essa característica também que nos permite trabalhar, né, voltado a diferentes aspectos da cultura do café mesmo. O café, você tem duas maneiras de trabalhar. Você pode trabalhar do ponto de vista científico, especializando-se numa área, por exemplo, na genética, na botânica, enfim, na cultura, vamos dizer, agronômica do café, né? Mas você pode também trabalhar no campo do produto, do café, da parte simbólica, da bebida café, como ela cai no gosto de toda a sociedade ocidental, e por que não dizer em boa parte do mundo, né, consome café. Salvo engano, café ele é a bebida mais consumida do mundo, ele perde apenas da água. E se levarmos isso em conta, ele é um belo companheiro, né, da humanidade, do homem. A gente quando toma café, não aproveita só, não absorve só o café, a gente está sempre ou numa conversa, ou né, voltado a um estudo, ou trabalhando, ou num grupo de confraternização. O café sempre traz desde o início da sua história, ele sempre traz essa conotação de ser um elemento que agrega, né, as pessoas, motivo para reunião, isso sempre esteve presente. Bom, sem me alongar muito, chegamos à quarta fase do projeto, que é essa que eu apresento agora. O projeto, me lancei a um novo desafio faz mais ou menos, isso é bem recente, não tem 2 anos, isso, 1 ano e pouco. Eu decidi, assim como na segunda fase, havia me decidido fazer uma espécie de uma tradução daquela linguagem, daquela pesquisa que era acadêmica e ligada à minha área de atuação, para uma linguagem laica e que permitisse interagir com as diversas áreas do conhecimento, né? Eu novamente me lancei a esse empreendimento, dessa vez tentando traduzir, ou transportar o conteúdo dessa pesquisa que nunca terá fim, porque cada vez que a gente se aprofunda, mais conhecimentos surgem e mais atores e novas frentes de trabalho. Então, o universo do café e do que está em torno do café é muito amplo, mas pegar esse conteúdo, que não é pequeno, e traduzir e disponibilizar nas redes sociais, com uma outra linguagem, que é uma linguagem que nós no meio acadêmico estamos talvez tendo que nos adaptar, porque em muitos aspectos ela é uma linguagem muito mais rica, abrangente e certamente potente do que a linguagem que a gente utiliza quando vamos nos comunicar com nossos pares, né? Seja num artigo acadêmico, seja num livro mais da área. O fato é que a gente, eu estou tentando, né, já de 1 ano e meio para cá, disponibilizar elementos da cultura do café ou da pesquisa que a gente realiza no universo, né,
da linha de pesquisa a qual me dedico, para a linguagem das redes sociais. Então, a gente criou o canal Arquitetura do Café, foi essa apresentação que a gente fez em vídeo que passou agora há pouco a vocês. Até convido que todos, se tiverem interesse, obviamente, participem, conheçam o canal, se puderem e tiverem interesse de manter contato comigo, se inscrevam no canal, e lá no canal Arquitetura do Café, eu estou transformando aquilo num fórum de discussões sobre o tema. Eu não tenho me limitado apenas aos aspectos, vamos dizer, mais acadêmicos. Eu estou abrangendo temas diversos, né, em diferentes escalas do que consideramos aí a cultura do café. Então, eu tenho recebido um feedback muito interessante das pessoas que têm participado, as pessoas pela rede social mesmo, tem o Instagram e o Facebook, né, a página Arquitetura do Café, e no Instagram procurem também o perfil Arquitetura do Café, é @arquitetura do café, tudo junto, sem acento, e principalmente no canal YouTube Arquitetura do Café. No canal, vocês podem entrar em contato comigo e eu respondo todas as sugestões e comentários, que é o que faz com que o conteúdo se enriqueça ainda mais. E, a partir disso, nós temos entrado em diversos, vamos dizer, campos, né, frentes de conhecimento que o mundo do café permite. Tem sido uma experiência maravilhosa, um desafio muito grande também, porque eu não sou, eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro, não sou uma pessoa ligada à comunicação, ao marketing, embora a gente tenha essa necessidade na profissão que a gente exerce, né? Como professor, você é obrigado a se comunicar. Mas o desafio das redes sociais e da tecnologia e de traduzir o conhecimento, né, de transportar o conhecimento do meio acadêmico para, vamos dizer, um espectro muito mais diverso, né, uma diversidade muito grande, um mundo se conecta pelas redes sociais. Esse desafio, ao mesmo tempo que ele é um grande desafio, ele também é muito motivador. E eu ressalto aqui, compartilho com vocês essa experiência e ressalto a necessidade de incrementarmos essa interação. Em certa medida, é o que estamos fazendo com este workshop, né, Miguel? E eu exorto vocês que nos acompanham a participarem realmente, né, dessas iniciativas, que eu acredito que é um caminho que veio para ficar. Obrigado pela atenção. Miguel, acredito que podemos dar sequência à mesa. Obrigado.